Olá pessoal, centro de usinagem, 3 eixos, estamos avançando nos nossos estudos, né? Então vamos hoje para mais uma aula, então conteúdos, com certeza exercícios para nós estarmos fixando o que estamos aprendendo. Estamos evoluindo, cada dia, cada aula, estamos avançando cada degrau por dia, tá bom? Então vamos hoje prestar bastante atenção, que com certeza será uma aula bem importante na busca desse conhecimento. Tá bom, pessoal? Então vamos estudar. Então tá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula de número 7, do nosso curso de centro de usinagem. Tá bom? Então, como combinado lá na aula de número 6, que hoje nós íamos dar uma olhada, nós vamos continuar na mesma linha do assunto, interpolação circular, G2 e C3, porém, nós vamos utilizar o I e o J. Nós vamos estar descartando o código R, que é aquele código que nós colocamos após definirmos o X e o Y, nós definimos o R, né? Nós colocamos o R. Agora nós vamos estar retirando esse R e introduzindo o I e o J. Após essa explanação desse assunto, nós vamos estar partindo para exercícios de fixação. Tá bom? Vamos lá, então. Então, interpolação circular G2 e G3, o X e o Y permanece igual, só agora vamos estar vendo aqui, ó, o I e o J. O I, já adianto a vocês, o I está relacionado a X. É a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco na direção X. É incremental, é só quanto que tem aquela medida do início do raio até o centro do raio. E o J é a distância incremental do ponto inicial desse raio até o centro desse arco. Tá bom? Vamos ver no G2. Temos esse exemplo aqui, ó. Então, primeiramente, temos o cabeçalho, chamamos a ferramenta, temos nosso posicionamento, a compensação do raio da ferramenta, vimos até o ponto B ali, ó. Até o ponto B, porque esse exercício aqui foi visto lá na aula anterior. Vimos até o ponto B. O interessante para nós aqui, ó, é a letra C, aonde tem o I e o J. I 0, J 30. A aula de hoje é nós entendermos da onde que saiu esse 0 e da onde que saiu essa medida de 30. Diz aqui, ó, que I é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco na direção do X. Ponto inicial do arco está aqui, ó, onde está o mouse. Quanto é que tem em X essa medida aqui? Ó? Lembrando que o eixo X corre nesse sentido. Desse ponto até o centro do raio, tem quanto em X? Não andou nada, né? Então, I 0. Do ponto inicial até o centro do raio, quanto é que ele andou em Y? Incremental. Apenas se você pegasse um paquímetro e fosse medir desse ponto, do início do raio, até o centro do raio, quanto que é a medida? Ó, todos os raios têm 30 milímetros. Então, daqui até o centro do raio tem 30 milímetros. Ele está para cima. Para cima é positivo. Então, J 30. Letra D é uma reta, G1. Vamos lá para a letra E, aonde agora o I é 30 e o J é 0. Vejam que agora inverteu. Aonde lá na letra C, o I era 0, o J era 0, agora inverteu-se. O I é 30 e o J é 0. Qual é que é a regra? Qual a distância que tem entre o ponto inicial do raio e o centro desse raio? Ali, onde está o mouse, é o ponto inicial desse raio. E agora, onde eu estou colocando, é o centro do raio. Qual é a medida que tem em X desse ponto inicial até o centro do raio?
30 milímetros, porque o raio é de 30. E está para a direita. Para a direita, o X é positivo. Então, 30 milímetros para o I. J0. Por que J0, professor? Vamos ver quanto que tem de medida em relação ao Y. Aqui, ó. Lembrando que I está relacionado a movimento a X e J está relacionado a movimento em Y. Vamos lá. Nós já definimos que o I é 30, porque tem 30 milímetros entre este ponto aqui, inicial, e o centro do raio. Agora vamos ver quanto que qual é a medida que tem desse ponto até o centro do raio em Y. 0, porque olha que está na mesma linha. Ele não andou nem para cima e nem para baixo. Está na mesma linha. Então, J0. Vamos lá na letra G. Está ali, ó, letra G. Agora, o I é 0 e o J menos 30. Já tem uma informação nova aqui, ó. Onde nós tínhamos os dois positivos, tanto o J30 positivo e o I30 positivo. Agora, o J está menos 30. Vamos ver de onde que saiu esse menos 30? E o I0? Qual é que é a regra? É a distância entre o ponto inicial e o centro do raio. Ponto inicial do raio, letra F. O centro do raio está ali. Qual é a medida que tem em X daqui até aqui? Quanto que ele andou nesse sentido aqui, ó? Nada. Se ele não andou nada, é I0. Vamos ver quanto é que ele andou em J, andou em Y. Quanto é que tem essa medida daqui do centro, do início do raio até o centro do raio? 30 milímetros. Como o centro do raio está para baixo, está para no sentido negativo, então J menos 30. Vamos continuando. Lembrando que esse exercício aqui vocês viram lá quando nós estávamos programando com a letra R. Então, todos esses pontos aqui já foi visto. Vamos lá agora para a letra I, aonde o I é menos 30 e o J é 0. Vamos lá. Então, qual é que é a regra? É a distância incremental entre o ponto inicial e o centro do raio. Olha o mouse. Ponto inicial do raio e o centro do raio. O I está relacionado a X. Qual é essa medida aqui, ó, que tem daqui até aqui em X? Se você pegar um paquímetro e medir ali, lembrando que todos os raios são 30 milímetros. Quanto é que tem essa medida daqui até aqui em X? 30. Como está para a esquerda, nós temos que colocar I menos 30. J0, professor. Quanto é que tem a medida em Y, daqui até aqui? Quanto que andou para cima e para baixo? Nada. Ele permaneceu na mesma linha. Então, J0. Certo? Então, recapitulando, como que eu defino o I e o J? Primeiramente, eu vejo o ponto inicial do raio, vejo aonde que se encontra esse raio e faço uma medida. A medida que eu achar em X, eu adiciono lá no I. A medida que eu achar em Y, eu adiciono no J. Lembrando que é incremental, é a medida exata que tem ali. Não é relacionado ao ponto zero. É como se você pegasse um paquímetro e medisse do ponto inicial até o centro do raio. E respeitando o sentido. Se está para cima, por exemplo, em Y. Se está para cima, é positivo. Nesse caso aqui é positivo, ó. J30, positivo. Lá aqui, ó, é menos 30, porque está para baixo. Lá no G, ó, menos 30, letra G, ó. J menos 30, porque está para baixo. Lá na letra E,
Na letra E, está aqui, ó. O I é 30, porque ele se encontra, o centro do raio se encontra para o lado positivo. Então, I 30 positivo. Ao contrário daqui que vai estar negativo. Quanto é que está o centro do raio em relação ao ponto inicial? Está para a esquerda, então é negativo. Certo? Vamos ver mais exemplos agora no G3? Ó, G3, interpolação circular, sentido anti-horário. X e o Y é igual ao modo anterior, lá do modo nós utilizávamos o R, agora o I permanece igual. O que vai mudar é sentido horário ou anti-horário. I está relacionado a distância entre o ponto inicial desse raio até o ponto do raio, ali o centro desse raio. E o J é a distância incremental em relação ao Y do centro do raio até a medida do início do raio, que é o ponto inicial. Então, recapitulando, I é a distância incremental do ponto inicial até o centro do arco. O J é a distância incremental do ponto inicial até o centro desse arco, em relação ao Y. Então, I está para X e J está para Y. Certo, pessoal? Vamos ver o exemplo? Vamos lá. Temos nosso cabeçalho, chamamos a ferramenta, posicionamento, compensação da altura da ferramenta, compensação do raio da ferramenta, e vamos até o ponto B. Lembrando que agora todos os raios são de 25. E agora nós vamos estar utilizando todos os movimentos em G3, porque agora são todos raios côncavos. Desculpa, convexo. Convexo é o contrário, né? Lá no G2, que era convexo. Então, é um movimento anti-horário. Então, vamos lá. Temos I menos 25 e J 0. Lembrando que lá nós tínhamos programado G3, X, Y e R de 25. Agora nós estamos substituindo o R por I menos 25 e J 0. Vamos ver por que I menos 25? Qual é que é a regra para mim achar o I? Qual é a distância que eu tenho do ponto inicial até o centro do arco? A medida é de 25 milímetros em X. 25 milímetros. Como está para a esquerda, é negativo. I menos 25. Quanto é que tem a distância em Y? Daqui do ponto inicial até o centro do raio, do arco. Nada, é zero. J, zero. Eu não andei nem para cima, nem para baixo. Concordem? Apenas a medida está para direita em relação a X. Então, se movimentou apenas em X, eu preencho a casa do I. E como está para a esquerda, fica I menos 25. Certo? Vamos lá para o ponto E. O ponto E, o I está 0 e o J está 25 positivo. Vamos ver da onde que saiu. I 0 e 25 positivo para J. Qual é que é a regra? É o ponto inicial do raio, ou do arco, até o centro desse raio, centro desse arco. Quanto é que tem quanto é que eu andei em X aqui, ó? Desse ponto até aqui, em X. Quanto que tem a medida? Está na mesma linha, não está? Eu não andei nem para cá e nem para lá, ó. O eixo X anda nesse sentido, né? Quanto é que tem essa medida aqui? Zero. Se é zero, então I zero. Quanto é que tem essa medida em Y, daqui até aqui? Opa, Y agora eu andei. Andei para cima, 25 milímetros. Se eu andei para cima, a medida é positiva. Então, estamos ali, ó, I0, J, 25. Vamos em frente? É um conteúdo um pouquinho mais melindroso, que pede para um pouquinho mais de atenção para que não haja confusão. Mas, com certeza, aqui depois, após vários exercícios, vocês vão ver que claro, não vou dizer que é simples entender,
porque tem hora soma, hora diminui, hora coloca positivo, hora coloca negativo. Vamos em frente. Não desistimos. Vamos agora na ponto G. O I está 25, positivo, e o J está 0. Vamos ver por que está I 25 e J 0. Lembrando, da onde que eu retiro essas informações? É do ponto inicial até o centro do arco, ou centro do raio. Quanto que tem, se for medir em X desse ponto inicial até o centro do arco? 25 milímetros. Está para a direita, então 25 positivo. Quanto é que eu andei em Y? Não andei nada, então Y 0. Então tá ali, ó, I 25, J 0. Vamos lá para o ponto I. J 0, I 0, J menos 25. I 0, J menos 25. Vamos lá, vamos aplicar a regra. Ponto inicial do raio até o centro do raio. Quanto é que tem essa medida em X, daqui até o centro do raio? Quanto que eu andei nesse sentido? Não andei nada. Se eu não andei nada, é 0. Então, I 0. J menos 25. Vamos ver. Quanto é que tem essa medida? Daqui até o centro do raio. Do ponto inicial do raio até o centro desse raio, desse arco. 25 milímetros. Como está para baixo, ó, o centro do raio está para baixo, menos 25. E finalizando isso, nós finalizamos nosso programa ali com um movimento de descompensação, posição de segurança e M30. Certo? Então, essa foi a explicação de I e J. Usamos dois exemplos. Um no sentido horário, que é o G2, e também utilizamos o sentido anti-horário e G3. Porém, mas a aplicação, a regra do I e do J para os dois movimentos, a regra é a mesma. Nós pegamos o ponto inicial desse raio e fizemos uma medida até o centro desse arco, desse raio. Após achar essa medida, você vê em qual sentido andou. Se foi para cima, positivo. Se foi para baixo, é negativo. Se foi para a esquerda, é negativo. Se foi para a direita, é positivo. Vamos ver como é que foi esse entendimento aí? Vamos para o nosso exercício número 1. Vamos utilizar a ferramenta número 8. Inclusive, esse exercício, pessoal, vocês utilizaram lá na aula número 6. Se vocês quiserem pegar de lá e copiarem aqui, só você tem que substituir o R por I e J. A ideia aqui desse exercício aqui, ó, é você pegar o exercício lá da aula de número 6 e aplicar aqui. Não sei se as medidas não foi mudada, então é só pegar o exercício de lá. O pessoal dos bastidores estão me avisando aqui que não foi mudado. Então, você vai pegar esse exercício lá da aula de número 6, traga aqui para a aula de número 7, e no lugar do R, você vai substituir por I e J. A profundidade estivesse a mesma, os raios são os mesmos, apenas nós vamos agora aplicar I e J no lugar do R, certo? E agora você vai pausar esse vídeo e, em sequência, nós voltamos para estar verificando como é que foi essa aplicação do I e J, tanto para o G2 como para o G3. Lembrando, como é que o I é para X e o J é para Y. Como é que eu calculo, professor? Ponto inicial do raio ou do arco até o centro. Veja quanto é que tem essa medida incremental e, se não andou nada, é J. Se andou, vê qual é o raio e vê se foi para cima, positivo, para baixo, negativo. Para a esquerda, negativo, para a direita, positivo. Tá bom? Em sequência, eu aguardo vocês para ver essa correção. Bom, pessoal, então, após esse tempo que nós demos para vocês aí, tá fazendo esse exercício, vamos voltar para a resolução, tá? Lembrando que esse exercício aqui, vocês já fizeram ele, apenas nós estamos trocando, aonde tinha R, nós estamos substituindo por I e J, tá? Vamos ali na letra C. O I está 0 e o J está 50. Vamos ver de onde que saiu esse 0 e o 50?
Ponto inicial. Ponto inicial até o centro do arco, em Y, andou 50. Andou para cima, então, J, 0. Quanto é que ele andou em X? X não andou nada, não andou nem para a esquerda e nem para a direita. Então, o I é 0. Certo? Vamos lá? Próximo, letra E. I, 0, J, 50. Onde é que eu tenho que partir? Ali do ponto D. Ponto D ali, ó. Quanto é que tem do ponto D até o centro do arco em X? Quanto que eu andei para a esquerda ou para a direita? Nada. Se eu não andei nem para a esquerda nem para a direita, quer dizer que eu não movimentei no eixo X, então o I é 0. Quanto é que eu movimentei para cima? A medida que tem aqui, ó, movimento daqui até aqui. Qual é a medida? 50 milímetros. Como está para cima, J 50. Então, em X eu não andei nada, né? Não tem nenhuma medida. 0. Y, 50. Então, J, 50. Está para cima, é positivo. Vamos lá para o ponto G, que é 0 e menos 50 para J. Então, I, 0, J, menos 50. Ponto inicial até o centro do arco ali, ó. Quanto é que eu andei em X? Não andei nem para a esquerda, nem para a direita. Então, 0. Quanto é que eu andei em Y? Para baixo. Então, se é para baixo, é negativo. Quanto que eu andei? 50 menos 50. Próximo ponto. Ponto I. É 0 e menos 50 também. I, 0, J, menos 50. Vamos ver lá. Ponto inicial até o centro do arco. Quanto é que eu andei em X? Nem para a esquerda, nem para a direita. Então, I, 0. Quanto é que eu andei em Y? Andei 50 milímetros. Andei para baixo. Negativo. Então, J, menos 50. Certo? Então, I é relacionado a quanto que eu andei em X e J é quanto que eu andei em Y. Positivo ou negativo está relacionado. No X, se eu andei para a direita, positivo. Se eu andei para a esquerda, negativo. O Y, se eu andei para cima, positivo. Se eu andei para baixo, é negativo o J. Certo? Vamos ver mais um exemplo? Vamos pegar esse exemplo que também vocês já viram lá na aula do número 6, onde vocês vão pegar e vão substituir apenas o R por I e J. Você já tem esse exercício pronto, só basta vocês ir lá na aula do número 6, trazermos aqui para a aula do número 7 e substituir o código R por I e J. Lembrando que I é para X, quanto que eu andei em X, qual é a medida que eu tenho do ponto inicial até o centro do arco, até o centro do raio, e o J é quanto que eu tenho no Y, do ponto inicial até o centro desse raio. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos dar uma pausa nesse vídeo para você poder estar resolvendo esse exercício. Em sequência, nós voltamos para ver o entendimento. Tá bom? Aguardo vocês em sequência. Voltando então, pessoal, vamos ver esse nosso exercício número 2, onde nós estamos aplicando e substituindo o R por I e J. Lembrando que esse exercício aqui já foi resolvido, já foi verificado com vocês, então apenas nós estamos vindo diretamente aqui no que importa nesse programa aqui, que é na letra C, na letra E, na letra G e na letra I. São esses 4 pontos principais que nós estamos verificando. Tá bom? Vamos ver o I, 0 e J, 20. Lembrando que todos os raios desse exercício aqui são de 20 milímetros. Como é que eu acho o I? Ponto inicial até o centro do raio, do arco. Eu andei para a esquerda? Tem alguma medida para a esquerda? Não tem. Tem alguma medida para a direita? Não tem. I, 0. Do centro, do ponto inicial até o centro do raio, andei para cima, 20 milímetros. Ó, 20 milímetros. Então,
J20. Certo? Vamos lá para a letra E. Agora, o I é 20 e o J é 0. Ponto inicial até o centro do raio. Quantos milímetros tem em X desse ponto até esse ponto aqui? 20 milímetros. E o raio está o centro do raio está para a direita. Se é para a direita, é positivo. E 20. J, 0, porque eu não fui nem para cima e nem para baixo em relação ao ponto inicial até o centro do raio. Vamos lá no ponto G. Ponto G é I0, J menos 20. Vamos ver por onde saiu esse I0, J menos 20? Ponto inicial até o centro do raio. Quanto é que tem em X do ponto inicial até o centro do raio? Andei para a esquerda? Andei para a direita? Não andei. Então, está lá, ó, I0. J menos 20, porque o centro do raio está para baixo, menos 20 milímetros. Certo? Vamos lá no ponto I. I menos 20, J, 0. Vamos lá. Ponto inicial e o centro do raio. Quantos milímetros tem do ponto inicial até o centro do raio em X? 20 milímetros. Como o centro do raio está para a esquerda, negativo, menos 20. Quanto que eu andei? Qual é a medida que eu tenho em Y, do ponto inicial até o centro do raio? Nada, nem para cima, nem para baixo. Está na mesma linha. Então, J, 0. Depois, nós finalizamos o programa com movimento de descompensação, mandamos a nossa ferramenta para uma altura de segurança e M30. Então, vamos dar uma recapitulada mais. I está para X, quanto que está a medida do ponto inicial até o centro do raio, qual é a medida que está ali? O I é para X. Se está para a direita, é positivo. Se está para a esquerda, é negativo. O J é qual é a medida que tem do ponto inicial desse raio até o centro desse raio. Qual é a medida que tem ali? Se não tiver nenhuma medida, se estiver na mesma linha, é 0. Se tiver uma medida ali, aí você coloca conforme o raio do projeto. Se o X está o Y estiver para cima, positivo. Se estiver para baixo, é negativo. O X, se estiver para a esquerda, o I será negativo. Se a medida estiver para a direita, o I será positivo. Então, X, se a medida for para a esquerda, negativo. Para a direita, positivo. Y, para cima, positivo. Para baixo, negativo. Então, ponto inicial até o centro do raio. Aí você define. Se estiver na mesma linha, I, 0. Se não estiver na mesma linha, aí, nesse caso aqui, o J é para cima 50 milímetros. É 20 milímetros, que é o que está definido aqui nesse projeto aqui. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, voltem. Como eu falei para vocês, é um dos assuntos mais melindroso que tem no 3D. É a definição de I e J. I e J. Então, por isso que eu coloquei mais exercícios, exemplos aqui, para que não fique dúvida. E também, em sala de aula, nós faremos mais exercícios baseados nessa questão do I e do J. Eu irei fazer mais uma aula agora, aula de número 8, exclusivamente para nós estarmos verificando, estar revisando essa questão do I e do J. Tá bom? Então, eu aguardo vocês na aula de número 8, aonde nós estaremos fazendo uma aula de revisão dos conteúdos que foi visto até agora e aplicarmos o I e o J. Tá bom? Eu aguardo vocês na aula de número 8, aula exclusivamente de exercícios, e aonde nós estaremos vendo I e J. Tá bom? Até mais.
Aguardo vocês na aula de número 8. Até mais, abraço!